Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando o Arquipapo. Eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente tá com a participação do Fernando Mungioli. Olá pessoal, tudo bem? O Fernando é publisher da revista Projeto, uma das mais tradicionais aqui, publicações de arquitetura do Brasil. Então vamos lá. Feliz a tarde voa para o mar, feliz enquanto o mundo ainda chora. Antes da gente começar o episódio, queria falar um pouco sobre a revista Projeto. Então hoje a gente vai entrevistar aí o Fernando, você vai acompanhar essa entrevista que ficou super legal. A grande notícia é que a revista Projeto, uma das mais tradicionais revistas de arquitetura do Brasil, está entrando numa nova fase. Lançou há pouco tempo uma plataforma online super inovadora, onde ela está colocando todo o acervo dela online lá disponível para você acessar. A revista Projeto está no ar desde 1977. E desde esse ano ela está transformando todo o acervo dela para formato digital e disponibilizando lá no site revistaprojeto.com.br. E o bacana é que a assinatura desse serviço é muito barato. A assinatura está saindo por R$ 2,99 por mês. Nossa, muito barato. Cara, o que você faz com... muito barato. O que você faz com R$ 2,99, né? Tipo, nada, né? E por R$ 2,99 por mês, você tem acesso não só a todo o acervo da revista de 43 anos, como também as novas entrevistas, as novas reportagens e os novos edifícios que eles estão disponibilizando lá. Então vale muito a pena, cara. Vamos lá conferir, porque é muito acessível e é um conteúdo também muito bacana, tá bom? Então, entre lá no site revistaprojeto.com.br, tem uma abinha chamada lá Assine, é bem fácil lá e vale a pena. Tem outros recados aqui também, para os nossos apoiadores lá do PicPay, a gente criou agora um grupo do Telegram. Sabe o que é o Telegram? Aprendi agora. Tivemos que aprender, né? Uhum. Eu já sabia o que era. O Telegram é um aplicativo de mensagens, né? De mensagens pelo celular. E o nosso objetivo ali é criar um envolvimento maior com os nossos apoiadores e criar uma verdadeira comunidade ali, para que a gente possa trocar novidades, trocar ideia, conversar com o pessoal lá. Eu acho que tá bem legal, o pessoal, tipo, tá se entendendo ali, né? Tipo, uma comunidade. Se ajudando, já tem troca de fornecedores e tudo mais lá. Uhum. Então, tipo, você que já é nosso assinante, já é nosso contribuinte aí e ainda não tá nesse grupo, manda uma mensagem pra gente aí para receber o convite para participar. E você que tá querendo assinar, assim que você assinar, a gente vai mandar por e-mail para você o link para você acessar o grupo no Telegram. E se você não sabe como contribuir com a gente, no nosso perfil no Instagram tem uma abinha Apoie. E ali, cara, tá bem didático ali os passos que você tem que fazer para ser o nosso contribuinte, tá bom? Lembrando que a gente tem o plano aí de R$10 mensais, onde, além do grupo de Telegram também, você, todo mês, participa de um sorteio de algum brinde, algum livro, alguma coisa legal que a gente faz ali na primeira quinzena de cada mês. Valeu? Maravilha. E também uma última novidade aí que a gente disponibilizou agora também todos os episódios lá no YouTube. Ó, que legal. Então, eu sei que normalmente às vezes a gente acaba ouvindo o podcast show nas plataformas, né, específicas, como Spotify, ou no iTunes, ou Castbox, entre outros, mas também tinha uma solicitação de algumas pessoas que queriam ouvir pelo YouTube, então também tá lá. Então tem o episódio desde o 1, né, que é aquela coisa que a gente tem vergonha até hoje, mas também até o episódio aí, o último episódio que foi o 105, então tá lá. Então quem quiser também fica fácil de compartilhar, ouvir, dá pra ouvir em velocidades aceleradas também, fique à vontade. Legal. Vamos para as notícias, então? Vamos para as notícias. Eu separei uma bem legal agora. Durante o nosso isolamento social e vários lugares estão fechados, né? Entre eles os museus, né? Então a gente não consegue fazer essas fantásticas para abrir a cabeça. E aqui em Curitiba, o MON está fechado também, né? Que é o Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu Oscar Niemeyer, fantástico. Quem quiser saber mais, dá pra ouvir lá o episódio de Curitiba, que a gente fala dele. Mas eles lançaram, recentemente, nas redes sociais deles, tanto no Instagram quanto no Facebook, uma série de posts temáticos que fazem uma programação virtual com conteúdo educativo para as áreas do museu, né? Inclui oficinas, mediações, exposições, entrevistas, visitas a ateliês de artistas, mostras virtuais e outras atividades. E posts relacionados à arquitetura do museu, que são publicados todas as sextas-feiras, que mostram curiosidades a respeito da construção. Como o olho, né? O olho em si, ele tem 35 mil metros quadrados era construído, né? Sendo que dessas, 17 mil são para exposição. E as curiosidades escritas no post tem como que foi o processo de construção do olho, né? Que durou 6 meses, lá em 2002. Nossa.
Super rápido, né? E ele tem, nossa, o 70 metros de comprimento e 30 metros de altura, né? Sempre bom lembrar esses números grandes. É um olhão, né? É um olhão, que tudo vê. É o nosso Big Brother. É aquela torre que apoia ele, é uma torre como se fosse 5 andares. Então, vale a pena seguir. O Niemeyer, ele tinha 93 anos quando ele projetou o olho e a reformulação ali do edifício que já era dele ali, né? Mas que era ocupado por secretarias aqui do estado do Paraná. E depois que foi revitalizado para esse uso do museu. Então, quem quer saber mais curiosidades lá a respeito do museu e acompanhar os outros posts deles, segue lá, @Museu Oscar Niemeyer. Beleza, Legal. combinado então. A minha notícia é a seguinte, nessa pandemia e quarentena e tudo mais que rolou no mundo, várias coisas foram adiadas, né? E uma delas foi a Serpentine Pavilion. Pô, foi né? adiada? Olha só. Foi adiado. Então aqui, ó, eles, né, que acontece normalmente no meio do ano, né? E então a edição de 2020 não vai existir, vai ser para meados de 2021, né? Então é a primeira vez em 20 anos que a galeria não vai realizar o seu evento anual, né, que reconhecidamente traz equipes super importantes, né, arquitetos super renomados assim do mundo mesmo, para fazer montar essa galeria, né, essa exposição temporária ali no Kensington Gardens, em Londres, né? Parque que, inclusive, o Gabriel, né, brilhantemente contou toda a história ali, que faz parte do Hyde Park em Londres, né? Então, isso, escuta lá, Parques Urbanos 2. E o escritório que foi selecionado para fazer esse Serpentine Pavilion de 2020 é o chamado Counter Space. Nossa, ele havia sido anunciado em fevereiro e é um escritório que é sediado em Joanesburgo, na África do Sul. que legal. Como é que é o nome? Só pra eu dar uma xeretada aqui? Será que meu inglês tá bom, Renata? Counter Space? Tá bom? Tá bom, mas Counter. a não ser que seja Counter. a não ser que seja outra coisa que esteja falando e eu entendi isso, daí não tá bom. O estúdio é da África do Sul e o interessante é que ele é liderado apenas por mulheres. Que fantástico. Então, cara. são 3 mulheres, que é a Samaya Vale, Sarah Villers e a Amina Kaskar, que hoje são, digamos, jovens, eles colocam aqui como jovens profissionais, né? Mas eu achei muito interessante, eu achei legal a seleção do escritório, primeiro, né, para trazer até para um cenário mundial, assim, e esse escritório africano liderado por mulheres, né? Então, parabéns ao Serpentine Pavilion. Pena que não foi agora em 2020, mas em 2021 com certeza vai dar certo. Legal. Minha notícia, então, olha só. O IAB São Paulo disponibilizou o acervo de todas as edições da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Caraca, todas? Todas, cara. A Bienal é realizada desde 1973. Então, tipo, uma porrada de coisa que eles disponibilizaram no site. Quem organiza a Bienal é o IAB São Paulo, né, desde 1973, e a Bienal ela tem o objetivo de buscar rever, discutir, explorar e ampliar o acesso a questões sobre a ocupação do território na nossa sociedade, né? Então, tem muita coisa legal lá. Se você quiser conferir, entra no site do IAB São Paulo, que é iabsp.org.br/bienais_anteriores. Inclusive, vocês sabem que eu já expus uma vez na Bienal. Olha só, não? Como é que é isso? mas- Como é que foi isso? Eu mantenho em segredo isso, porque eu tenho até uma vergonha. Mas como é que foi? Conta essa história aí. Não, então, acho que foi do ano de 2009, que a gente estava recém-formado. Daí a equipe era eu, o Francis Ivamura, a Márcia Azuma e o Renan França. E a gente, né, era sócio lá na época e tal. A gente tem que entrar na Bienal e tal. E a gente falou, então vamos fazer um projeto. E tinha uma categoria, acho que era, não sei se era projetos conceituais, alguma coisa assim. Então, daí a gente bolou um projeto lá, maluquete lá, com 3D muito tosco. Mas foi selecionado. Cara, e daí foi selecionado, e era o que cara. tinha pra época, hein? Era o que tinha, pô, foi muito legal. A gente ficou super feliz e tal. Aí fomos pra São Paulo, tiramos foto nas nossas pranchas lá e tal. Levamos uma maquete, pô, foi bem massa. Bem legal. E olha, tá lá, se vocês quiserem pesquisar aí, tá lá no acervo da Bienal de 2009. É só procurar pelo nome. Não fala o nome. Inclusive, ninguém vai saber, né? Porque tá escrito, não tá Kazu, né? Tá escrito... Tá teu nome original, né? Não teu nome social. Ai, ai. Antes de ir pro episódio, fique atento que lá no final a gente vai ter sorteio da parceria que a gente tá fazendo com a revista Projeto. Então se liga lá no final, a gente vai dizer as regras e o que vai ser sorteado, beleza? Valeu, vamos pro episódio? Vamos lá.
Bom, Fernando, primeiro, assim, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite, né? Pra gente realmente é uma honra, assim, poder receber você aqui. E a revista Projeto, né, historicamente pra gente sempre foi muito importante, né? A gente que entrou na faculdade ali no começo dos anos 2000, e no momento talvez que a internet não tinha toda essa velocidade e tudo, né? Então, os livros e revistas sempre foram essas grandes referências pra gente, né? Então, tanto fonte de pesquisa, né, de informação, assim. E, assim, eu também fui assinante da revista Projeto por um bom tempo, né, tenho vários exemplares aqui, assim. E essa revista, assim, eu acho que lembro que, historicamente, desde a faculdade, sempre foi essa coisa de ser uma revista super importante em termos, até de trazer um conhecimento técnico, né, de a gente ter muitos, assim, além das fotografias, ter um trabalho de apresentar as plantas, cortes, né, desenhos técnicos e também, enfim, artigos de maneira geral, assim, né. Então, assim, queria realmente agradecer muito, a gente tá muito honrado por você ter aceitado o convite. Assim. Imagina, gente, é uma honra para mim também, agradeço muito o convite, muito legal o programa de vocês, a gente é fã também, então estamos felizes aí de estar junto também. Legal. Hoje a ideia é conversar sobre um pouco da história da revista também, né, os novos caminhos que a revista também está apresentando agora, que depois a gente pode entrar mais para frente, né. Só para até introduzir o pessoal, né, a Renata já fez ali no começo, mas você hoje é o publisher, né, e o sócio da editora, é graduado pela PUC São Paulo no curso de comunicação social, né, com as habilitações de jornalismo e publicidade, né. Isso. Então, assim, eu acho que a gente podia começar um pouco, talvez, a gente pensou talvez contar um pouco esse resgate histórico também da revista, né, que hoje já tem 43 anos, né, de existência, assim, então, se eu não me engano, eu acho que a primeira publicação é de 1977, né? Isso, 77, a revista começou, na verdade a revista, ela surgiu a partir do jornal O Arquiteto, que foi um jornal lançado 5 anos antes, até em parceria ali com o IAB na época, né? Era um jornal mais político, mais de contar, assim, as questões políticas que envolviam a arquitetura, né? As realizações das entidades, principalmente o IAB, e aí começou a surgir uma necessidade, uma demanda, na verdade, de publicação de projetos, né? Que não era o intuito inicial do jornal. E aí, na época, os fundadores da revista, que foi o Vicente Vicembar, que é um grande amigo da minha família, né? Um amigo de muitos anos da minha família, por isso que a gente conhece. Foi nessas que a gente foi sequestrado por essa história de jornalismo de arquitetura. E ele, junto com o Alfredo Paisani e com o Fábio Penteado, fundaram a revista Projeto, né? E aí isso começou, teve uma transição entre o jornal Arquiteto e a revista Projeto, e a revista Projeto surge com esse intuito de manter aquela comunicação mais de realizações políticas, vamos dizer assim, das entidades, mas abrindo espaço para publicação de obras e projetos de arquitetura. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, a revista se chamava Projeto Design. Eu queria que você falasse um pouco, assim, contando a história da revista, assim, quais foram os divisores de água, assim, da revista que acabaram motivando as principais mudanças na edição? Legal. É uma boa pergunta, mas vocês têm que ter paciência, tá? Porque a história é longa. A gente adora uma história boa. A gente tem, 43 anos de história. Então, já a primeira parte, a introdução eu já contei, né? Que é o jornal O Arquiteto, que se transformou aí na revista Projeto. Sim. A revista Projeto teve uma ascensão muito grande, porque era a única publicação na época, né? A revista Acrópole tinha encerrado, então a Projeto até 84, se eu não me engano, foi a única revista de arquitetura que tinha aí no mercado, o único meio de comunicação do mercado. Depois surgiu a AU, né, da Pini, e aí a Projeto perdurou aí durante muitos anos. Em 88 a gente até começou a fazer o concurso Ópera Prima, que hoje estaria na sua 30ª edição, não fosse a pandemia. Uma pequena pausa. Uma pequena pausa, mais uma vez, aí, por conta de problemas externos, tá? E aí, em 92, a revista estava num momento aí de transição, estava uma questão aí que só o Vicente que estava à frente dela, né? O Vicente Vicembar.
E como eu falei no começo, ele é um grande amigo aí da minha família, ele é amigo de adolescência, assim, do meu pai. Ambos jornalistas, ambos tiveram a carreira de jornalismo forjada aí ao mesmo tempo, né? Numa época em que você virava, né, jornalista, não tinha faculdade de jornalismo nem nada. Então os dois entraram naquilo, né, nessa história de jornalismo. E aí, enfim, com algum namoro aí, no começo da história meu pai teve junto com ele e tal, mas aí, enfim, depois, lá para 92, houve mais ou menos aí essa chance de uma retomada, de uma volta do Arlindo Mungioli para a revista, né? Uhum. Durante um tempo eles trabalharam juntos e depois o Arlindo assumiu de vez, trazendo a revista para a Arco Editorial, que era a editora dele, né? O Vicente tinha a Projeto Editores, ou Pro Editores, e aí a Projeto passa a fazer parte do portfólio da Arco. Na sequência disso, a empresa adquiriu também uma revista que na época era muito importante, que era a revista Design e Interiores. Era uma revista focada só para, como o nome diz, para design e interiores, né? E aí, estrategicamente, nesse momento, para fortalecer, na verdade, ambas, houve a decisão de fazer uma fusão entre as duas revistas. Por isso, ela passou a se chamar Projeto Design e tinha lá o seu tripé, arquitetura, design e interiores. E aí veio para dentro da Projeto as seções de design, que falava tanto design de mobiliário, mas também design gráfico, design de produto, design industrial, né? E começou a trabalhar também arquitetura de interiores, que até então não era muito focado, né? A partir disso, a gente ficou durante bastante tempo, eu diria que aproximadamente, talvez um pouco menos de 20 anos, mas foi um bom percurso aí da revista, que ela foi denominada como Projeto Design, mas assim, a galera, a revista Projeto, então tinha muito ainda essa marca, né, muito forte aí da revista Projeto. Era um nome que se difundiu, né, e ficou muito enraizado. Exatamente, assim. Eu lembro que quando eu comecei nessa jornada maluca aí, todo mundo acha que eu sou arquiteto, né, muito engraçado isso. Pois a gente quer saber também como é que foi essa tua abdução, né? Você começou a contar um pouco, mas... Por isso que foi uma coisa que eu digo que é uma história maluca, né? Porque o pessoal acha que eu sou arquiteto, eu falo, não, eu sou arquiteto só se for por osmose, né? De tanto conviver com o assunto e falar sobre o assunto. Mas eu lembro muito claramente, assim, que nas minhas primeiros passos aí, que eu já conto melhor como é que foi, mas eu lembro que você ia numa feira, por exemplo, numa Bienal de Arquitetura, e as pessoas chegavam no stand da revista e olhavam aquela Projeto Design e falavam, essa é a Projeto? Essa revista Tinha dúvida. Essa Projeto é a Projeto? É a Projeto? É aquela Projeto? Aquela que eu conheço? Aquela que eu conhecia na faculdade e tal, etc. Então aí gerou um ruído isso, sabe? Eu acho que essa mudança de marca teve seu porquê, tanto é que perdurou bastante tempo, mas assim, eu entendi aí já como CEO, assim, já como publisher da publicação, agora na década atual, foi em 2016, se eu não me engano, 2015 para 2016, que a gente já estava há muito tempo para fazer esse movimento, e aí eu tomei coragem e fui, sabe? Falei, não, vamos voltar ao DNA histórico da Projeto, como ela é conhecida. É mais fácil as pessoas que tiveram conhecimento dela como Projeto Design entenderem que essa é a Projeto histórica do que manter essa confusão. Né? Isso foi em que ano? Isso foi 2016, acho. Se eu não me engano, 16 ou 15. Não faz muito tempo, não, que a gente reassumiu, e aí também fizemos uma reforma editorial no qual eu propus, assim, e foi muito bem aceito, inclusive, pelo mercado. Isso teve um retorno muito, muito positivo, esse nosso movimento, de retomar
não só como marca, né, projeto, revista Projeto, porque essa é a marca forte, é como ela é conhecida, mesmo durante os tempos que ela chamava Projeto Design, né? Sim. Mas também em assumir uma reforma editorial na qual a gente mantém com força o nosso DNA principal, que é falar de arquitetura, falar majoritariamente de arquitetura brasileira, né? Não é que a gente despreze ou não fale de arquitetura internacional, mas as páginas da revista nesses últimos 5, 6 anos, vocês vão perceber, né, folheando que assim, 99% do conteúdo é nacional, né? Tem alguma coisa internacional, mas de arquitetos brasileiros no exterior, né, também. E aí a gente reassumiu o projeto como nome dela. Legal. E o site, historicamente, eu acessava, quando eu queria acessar a revista Projeto, eu acessava o Arco Web, né? Isso eu lembro bastante Você também vê? de fazer pesquisa pelo Arco Web. Pois é, vocês estão vendo que a gente tem uma questão de identidade, né? Uma crise identitária. Não, aí o Arco Web já é uma outra história. Então vamos lá, já que estamos contando, senta que lá vem história. Vamos lá. Nós fomos pioneiros em publicar arquitetura na internet, no Brasil, né? Ninguém fazia isso, e numa época, assim, 98, 99, quando todo mundo dizia, olha, tem que ter um site, né? Até padaria, tem que ter um site. Você tem uma sapataria, tem que ter um site, porque era o começo dessa era da internet e tal. Então, todo mundo tinha que ter um site, por mais que ninguém conseguisse acessar por conta da conexão banda, né? terrível, a banda, etc. Da descagem. Só no sábado, depois das 2. Pois é, exatamente. Depois da meia-noite, porque não cobrava o pulso telefone. Exato. Mas aí a gente, tinha que ter um site, então vamos fazer o site, né? Então aí criou-se um site inicialmente. Tem uma história aí meio oculta aí de um estelionatário que roubou a marca. Nessa época. Caraca! Porque nessa época na internet a galera chegava e fazia o registro dos endereços, dos domínios, e não tinha que provar nada, né? Eu lembro que a Xuxa teve um super problema porque um cara foi lá e comprou xuxameneguel.com.br e queria vender por R$ 1 milhão para ela. É como o cara chega e coloca uma bandeira num pedaço de terra e é meu, né? Exatamente. E aí esse cidadão, que é até conhecido do mercado, mas não vou citá-lo, ele foi lá e fez isso. Ele fez isso, revistaprojeto.com.br, e você clicava em revistaprojeto.com.br e ia para o site dele. Caraca! Que era um concorrente. Caraca, que Aí, enfim, a gente conseguiu, com alguma facilidade, óbvia, só que na justiça, né, reaver, enfim, o cara tinha lá uma multa de R$5 mil por dia se ele continuasse usando e tal. Enfim, a gente reaviu o nome, né, o domínio, que era nosso, obviamente, por direito, mas nesse contexto a gente acabou tendo que criar um outro nome, né, que a empresa, a editora chama Arco, né, ARCO, e a gente botou Arco Web como o nosso sítio, aí, nosso portal de internet. Então, por isso que ele chamou Arco Web, e assim, ninguém sabia onde isso ia dar, né? O Arco Web virou um grande sucesso, virou um site de referências, virou um site, assim, que foi crescendo, digo isso sem nenhum problema, assim, muito sem querer, ele foi virando um monstro, assim, um negócio muito grande, né? E aí só agora, há 2 meses e pouquinho atrás, é que a gente fez uma transição, porque daí tem a ver com essa nova fase, né? Agora a gente está numa nova fase completamente inovadora e, enfim, estrategicamente diferente de tudo que a gente já fez. E aí eu falei, olha, é a hora da gente também trazer de volta essa força. A nossa força histórica é Revista Projeto. Então, hoje a gente está lá como revistaprojeto.com.br, mas todo o conteúdo de acervo que tinha no Arco Web veio junto também nessa história. Eu até vi que já tá, inclusive você já entra, quando tenta entrar pesquisar Arco Web aqui no Google, você já vai para projeto, né?
Isso, qualquer endereço, a gente tomou esse cuidado também. Claro que tecnologia é uma loucura, né? Mas a grande maioria dos endereços que se você tinha lá salvo, né? Uma matéria interessante, algo que você gostava de ver, gostava de revisitar, uma entrevista e tal. Se você digitar o endereço do ArcoWeb, ele redireciona para a URL nova. E como é que fica a revista Finestra nessa mudança para a era digital? Bom, a Finestra ela foi descontinuada agora eu não vou te saber precisar quanto há bastante tempo, pelo jeito. Não faz tanto, não é tanto assim, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos. Não é muito mais do que isso não, tá? Mas o conteúdo dela, vocês também estão transferindo para o sítio? Sim. Então, vamos lá, aproveitando o gancho aí, vou explicar um pouco desse novo momento. O que a gente fez? A gente teve essa mudança, voltou à nossa raiz, voltou a chamar só projeto, até o logotipo, de certa forma, chama um pouco da história da revista, projeto e tal. Então, a gente fez todo esse movimento, tá? A Finestra teve toda uma história também, ela também foi fundada pelo Vicente Vicembar, e depois a gente comprou. Ele é ótimo de fazer as coisas e mandar pra gente, a gente vai lá depois e compra. Ele é um grande criador. O Vicente é um grande amigo, acima de tudo, assim, mas ele é um grande criador, assim. E aí a gente, né, por conta de mercado, por conta de diversas questões aí que acabaram matando quase que todas as revistas, não só de arquitetura no país, a Finestra a gente também descontinuou e passou a trazer esse conteúdo técnico de fachadas para dentro da Projeto, né? Então vamos fortalecer a Projeto, porque essa é a nossa grande marca e a nossa grande força. Aí agora, o que a gente fez, o movimento do ano passado, o que a gente fez após longas pesquisas, conversas, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, com o mercado, com a arquitetura, com anunciantes e tal, para entender aonde que a gente podia fazer e como que a gente podia fazer esse movimento que é super necessário de atualização, né, dos meios de comunicação em geral. A gente entendeu que a gente precisava, de alguma forma, manter o impresso, porque, assim, as frases que eu mais escutei, assim, nas qualitativas dos arquitetos foi: quando eu fui publicado na Projeto, primeira vez, eu sabia que eu estava no caminho certo da profissão. É bonito, né? Bonitinho, legal. né? Super, simbólico, assim. né? Enfim, os caras tinham, né? O cara tem esse respeito pelo projeto histórico e usa como referência mesmo. Pô, se eu tô saindo na Projeto é porque as coisas estão dando certo, né? Sim, e também, paralelamente a isso, falavam: Projeto foi o primeiro veículo que publicou o meu trabalho, né? Então a gente tem essa coisa de descobrir, de trazer, e também do status do cara de estar nas páginas da Projeto. Então ela, como objeto, ela continua sendo muito importante, muito, muito fundamental, assim, para os arquitetos. Então a gente entendeu que a gente não poderia deixar de existir como impresso, como revista. Então isso é uma coisa que nem todo mundo entendeu ainda, mas a revista impressa, ela existe, tá? Só que ela deixou de ser periódica. Então, o que é isso no jargão jornalístico aí, né? Periódico é aquele que tem periodicidade definida e obrigatória. Ou seja, se é jornal Folha de São Paulo, é um diário, né? Ela sai todos os dias. O dia que não sair, o pessoal vai falar: não, que coisa estranha, como assim a Folha não saiu hoje? Né? Deu ruim. As revistas semanais aí, desde a direita até a esquerda, não importa, as semanais todas, elas são semanais, elas têm um dia específico. Então, nós éramos periódicos mensais durante a maior parte da nossa existência, e nessa última reforma a gente se tornou bimestral, mas dobrou o número de páginas. Na verdade, era o mesmo conteúdo, mas a gente entendeu que de 2 em 2 meses a gente trabalharia melhor essa pauta. Né? Então ela se tornou uma revista mais grossona, mais parruda, assim, e virou bimestral. Aí o que a gente fez ano passado, a gente chegou na edição de número 450, o que é um marco para qualquer revista, ainda mais de arquitetura, ainda mais no Brasil.
Nem né? fale, É nossa. um negócio que, assim, a gente viu a semana passada, essa semana, acho, a notícia da Blueprint, que encerrou também, uma revista de arquitetura europeia que se encerrou também, e encerrou na edição 350 e pouco. Então a gente fala, pô, olha só, é um feito, né, ter chegado na edição 450, e essa transição foi pensada para ser feito nesse momento, né? Então, não vamos. A Finestra foi uma urgência, a gente tinha acabado de fazer a edição de número 100, aí fez a edição 101, 102 e parou. Pô, podia ter parado na 100, né? Que ficava mais bonitinho, assim. Então a gente aprende com essas coisas, então eu falei, não, 450 é um marco e tal. A gente fez um encerramento, dizendo, olha, agora, a partir de agora, a revista ela deixa de ser periódica, ela passa a existir na versão impressa num formato de anuário, então a gente já lançou um anuário esse ano, que já foi foi muito legal a aceitação, o retorno, assim, a gente escolheu 50 obras entre as melhores que a gente tinha publicado no ano passado para fazer parte desse anuário, né? Então a gente tem um anuário impresso que aí atende essa questão do cara dizer, pô, fui escolhido, fui publicado, né? Inclusive, tô lá na revista. Na época que a gente botou no Instagram, nas redes sociais, olha, esses aqui são os escritórios que foram escolhidos para o anuário. Cara, a gente ficou uma semana sendo marcado e retweetado e repostado pelos próprios escritórios grandes, assim, né? Tipo, Estúdio MK27, FGMF, Arthur Casas e tal, Perkins & Will, todos postando, assim, enaltecendo o fato deles terem sido escolhidos para o anuário. Então, isso mostrou que o caminho era certo, né? A gente vai fazer outras edições impressas que não são periódicas, ou seja, especiais, né? Tem uma pauta. A gente estava, por exemplo, trabalhando numa pauta de uma edição inteira de escolas, porque tem muitas escolas interessantes aí agora, recentemente concluídas, mas aí com os investimentos aí por conta desse momento aí que a gente está vivendo, a gente não tem financiamento, não tem anunciante suficiente, então isso nos permite também fazer revista de acordo com as ondas, né? Sim. E aí, o principal disso é a plataforma revistaprojeto.com.br, que é onde agora a gente dá vazão às nossas publicações, às matérias, a gente continua com o mesmo critério editorial, com a mesma curadoria, né, de entender assim que a gente só pode publicar aquilo que realmente entende como relevante, né, por critérios jornalísticos e arquitetônicos, o porquê, né, as escolhas são sempre muito difíceis até, né, então a gente mantém isso, só que isso não bastava, porque eu falei, bom, e o legado, né, como é que a gente faz com o legado da editora, né, com tudo que a gente produziu até agora? Então eu entendi que para que essa nova plataforma tivesse adesão, principalmente de assinantes, né, que a gente pode falar até um pouquinho sobre esse formato, né, de assinatura digital e tal, seria importante seria o momento ideal para que a gente fizesse, na verdade, um presente aí para a história da arquitetura brasileira, porque nós somos parte de quem conta a história da arquitetura brasileira. Sim. E com essa mudança, com essa era digital, e as pessoas vão se mudando e dizendo, pô, eu não quero jogar fora a minha coleção, mas, pô, uma coleção de projeto, imagina, 450 revistas, o cara precisa de espaço, né? O cara precisa de espaço. Eu larguei na casa da minha mãe. Pois tem isso, tem muito armário de mãe aí que tá cheio. Tá cheio. Tem. Lá no nosso escritório, a gente, em janeiro, fez um monte de prateleira para colocar essas coleção de revistas e livros ali. Tem muita revista projeto lá. Então. E aí a gente pensou, bom, isso de alguma forma não é perene, mas também pode estragar, né? Uma enchente de estraga, como a gente viu agora, até fotógrafos aqui famosos de São Paulo tiveram problemas com isso e tal, por conta de umidade e tal, etc. A gente entendeu que era o momento da gente fazer a digitalização de toda essa história, né? Então, essa plataforma nova, revistaprojeto.com.br, ela traz não só
uma revista atualizada no seu meio, que continua fazendo o mesmo trabalho, com a mesma seriedade, com a mesma curadoria, só que num meio diferente, né, que é o online, a internet, mas a gente traz também essa história. E o importante de falar é que a gente não está extraindo um PDF dessas revistas, escaneando e colocando lá para o cara ter que ficar dando zoom para ler. A gente está extraindo texto, extraindo imagens, desenhos, cortes, retratando tudo isso e rediagramando. Então o cara vai ler uma matéria de 77, de 1980, do mesmo jeito que ele lê uma matéria agora de 2020. Esse processo... Caramba, porque isso que era uma dúvida nossa, assim, porque... Assim, né, são 43 anos lá de história que você está tentando trazer. E, assim, como é que é? Enfim, tem muito material, né? Muito. É um trabalho, assim, gigantesco, né? Uma montanha de coisa para ir atrás. E, porra, e legal que vocês estão tendo todo esse cuidado para também facilitar a pesquisa, né? E a própria busca de referências hoje para um momento mais contemporâneo, talvez, né? Sim. Foi uma preocupação, né? A gente... Muita gente já fez, minha revista agora é online. Aí você vai ver uma revista que tem aquele flip, né? Que você clica no mouse e ele vira a página. Cara, é impossível ler aquilo, né? É ruim. Você fica tendo que dar zoom a cada parágrafo. É um negócio que não é de Deus aquilo. Não é. Então a gente entendeu que não, que se tinha que fazer um negócio realmente inovador, né? Inovador no sentido de que a maioria das revistas no mundo que fizeram um trabalho de digitalização fizeram o que é chamado, né, o facsimile, né, que é a cópia digital daquela página. A gente não, a gente está extraindo tudo e tratando. Então é um processo. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente está com mais ou menos 65% do acervo completo já disponível. Então ainda tem muita coisa boa ainda por vir e tal. A gente está diariamente, sobem 2, 3 matérias históricas no ar, né? Porque justamente é o ritmo, né, de você sair, analisar, tratar esse material, editar, reeditar e rediagramar para a internet esse material. Então é um processo bem demorado, bem longo, assim, um trabalho de Hércules, assim, para fazer, mas que a gente está fazendo com muito cuidado, porque é o que esse acervo merece, assim. Imagino que deve ter umas descobertas no caminho, né? Aquelas coisas estavam esquecidas. Nossa, lá muito. E a equipe, olha isso aqui. Você relembra coisas. Nossa, nem lembrava daquilo. De repente você vai ver lá imagem do encontro do IAB nos anos 90, aí você vai ver a cara das pessoas e fala, gente, olha como era todo mundo novinho, né? Matérias que a gente já não tinha muito acesso e foi relembrando. Esse processo está sendo delicioso. Isso assim, todo mundo que ama arquitetura amaria estar vivendo esse processo aí de pesquisa e digitalização, que está muito bom. Só que isso está agora disponível, né? Então as pessoas podem acessar. Pra vocês terem uma ideia, esses 65% mais ou menos do que a gente tem para mostrar já são mais de 7.000 matérias que estão hoje online disponíveis. Né? Legal. Caramba. Então a gente acha que vai, né? Imagina, faz as contas aí, a gente vai chegar a um nível muito grande de matérias históricas. Aí tem entrevista com Niemeyer, tem meia dúzia de entrevista histórica com Paulo Mendes da Rocha, com Lelé, com Rosa Clias, enfim, a gente tem toda a história recente, contemporânea da arquitetura registrado aí nessa plataforma. E tem entrevistas que você fez no passado, assim, que você está relembrando? Olha, tem alguma coisa. A minha história com a Projeto é metade, né? Metade, né? Você está há 20 anos lá, né? A Projeto... exatamente. Eu estou há 21 anos e a revista tem 43. É um pouquinho menos da metade. E a revista é um ano mais velha do que eu. Você é o irmão mais novo. Então. Eu sou o irmão mais novo dessa história aqui. Então, enfim, tem coisas, matérias minhas, sim. Tem, na verdade, da equipe inteira. A gente tem muitos artigos históricos do Fernando Serapião, que foi durante anos... É um cara conhecido do mercado, por isso que eu citei ele, assim, ele nasceu na Projeto, né, ele foi estagiário da Projeto, assim, ele começou lá muito novinho, né, inclusive junto, no mesmo tempo que a Evelise,
que é a nossa editora-chefe hoje, né? A Evelise Grunot também tem esse mesmo histórico. A gente entrou lá tudo mais ou menos na mesma época, né? Começou a trabalhar mais ou menos na mesma época. Então, todos esses artigos deles e tal, coisas nossas, eventos, tudo que a gente fez está lá. O que a gente tem dos últimos 10 anos está lá já, porque já estava bem digitalizado. Os 10 anos anteriores, 2000 a 2010, alguma coisa ainda está com imagens quebradas ou imagens com pouca resolução, e a gente está aos poucos trocando essas imagens por imagens de maior resolução, porque justamente no começo da internet a conexão era muito ruim, você não conseguia. Se você botasse uma imagem gigante, a pessoa não ia conseguir ver, não ia conseguir baixar. E aí, de 99 para trás, são 22 anos aí, né, de 77 até 99, que a gente tem esse trabalho de pegar edição por edição, página por página, extraindo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tecnologia para escanear e identificar texto com 90% de precisão, né? Então isso ajuda muito nesse processo, se não tivemos que digitar tudo de novo e tal. Mas assim, cada matéria você traz, aí ele vem com alguns erros, né, que a máquina não entendeu, aí você tem que redigitar. É um trabalho complicado. Aí quero aqui fazer uma menção especial honrosíssima a Érica de Paula, que é a nossa chefe de arte. Ela é a nossa... É a arqueóloga que está fazendo isso. Ela é praticamente uma arqueóloga. Ela é a nossa guerreira máxima. Ela que encabeça esse processo todo. Eu acho que também deve ter um grande desafio em mudar a linguagem da revista, no sentido de falar com o público da internet, não com o leitor da revista física, né? Você falou, inclusive, um pouco sobre a periodicidade, né, das revistas e tal, e nos websites essa periodicidade ela é quase que diária, né? Vocês têm que muito mais frequência estar atualizando ali os dados para matérias novas e tal, para chamar a atenção do público e também das métricas de buscas de Google e tudo mais, né? Então eu queria saber de você assim, quais são esses desafios assim dessa nova mídia e até como tornar o negócio viável, como monetizar num ambiente assim tão hostil quanto a internet, que é um lugar onde tem um monte de gente que despeja um monte de conteúdo lá de forma gratuita, assim, em YouTube, em outras, não apenas textos para leitura e tudo mais. Não, legal, Gabriel. Essa pergunta é muito boa porque eu tenho falado muito sobre isso. Né? Quais são as diferenças, os desafios? Em relação à linguagem, eu diria que muda muito pouco, porque o nosso leitor de internet é o mesmo arquiteto que lia a revista impressa, né? O interesse é o mesmo. Inclusive, nessas pesquisas que eu citei, foi muito interessante notar, assim, que o arquiteto acostumado com a revista impressa, ele tem uma certa resistência, mas ele toparia receber isso em outro formato e tal, porque faz parte da vida, da evolução. Meio resignado, assim. Agora, o legal foi perceber que os bem novinhos, que supostamente não aceitariam o papel, não é bem isso que a gente percebeu. Eles falam, não, a gente aceita qualquer coisa. Pode ser no celular, no papel, pode ser no óculos da Google, pode ser... Aonde vier o conteúdo, a gente traça, né? Então, a gente entende que a linguagem não precisou mudar muito, né? A gente mudou alguma coisa assim, texto muito, muito denso, muito, muito profundo, é mais complicado na internet. Então, o que numa revista ocupava ali 6, 7 páginas só de massa de texto sem imagem, na internet você tem que dar respiros maiores, você tem que botar mais imagens, você tem que dar um jeito assim de respirar, porque senão cansa e tal. Mas linguagem propriamente dita, assim, a gente não mudou muita coisa, não.
O que tem de diferente, que você citou muito bem, que é essa questão da periodicidade. Então, a gente não tem mais periodicidade. Muita gente, assim, pesquisador principalmente, coitado dos pesquisadores, porque eles me procuram agora e falam, olha, eu estou precisando acessar a edição 194 de janeiro de tal. E uma escolha mesmo nossa para essa nova fase é acabar com essa lógica, né? A gente tem um acervo enorme, a gente tem um mecanismo de busca que ainda está na sua fase 1, né? Hoje você busca por tipo de matéria, se é, né, tipologia de projeto, se é obra, se é entrevista, se é artigo, o que ele está procurando, né? E por tipologia de obra mesmo. É residencial, é edifício, é industrial e tal. Então, com isso, a gente já tem uma primeira fase aí. A segunda fase já está praticamente pronta, mas a gente acredita que ainda precisa de bastante ajuste para estar funcional, que é você procurar, então eu quero procurar uma casa em São Paulo com menos de 500 metros. Tá, então a gente vai, dados, assim. a gente vai ter esses parâmetros, né, cada vez mais para o cara poder fazer uma pesquisa de referência, né, dessa obra e tal. Né, do que ele está buscando efetivamente, né? Então a gente acabou com a ideia de edições, né? Então é o que você falou, Gabriel, a gente tem uma matéria nova, então a gente soube que o Sesc X do arquiteto Y ficou pronto agora. Tá pronto, legal, tá pronto, tá fotografado, quando tá fotografado significa tá pronto para a gente entrar e publicar. Tá. Essa matéria entra num dia e pode ser que daqui 4, 5 dias esteja publicada, esteja no ar, né? Antes a gente tinha que, ainda tinha a questão da pauta da edição, a gente está fazendo uma pauta de casas, então você não quer segurar essa casa aí pra gente publicar daqui 3, 4 meses, então era um outro processo, agora é muito melhor, acho que a gente dá vazão muito mais clara, assim, a boa arquitetura, entrou, é bom, passou pelo nosso crivo, vamos produzir e vai para o ar. Então tem uma constância de novas publicações. A gente tem feito 2 ou 3 novas publicações de matéria de arquitetura, né, que é matéria com corte, com planta, com desenho, com explicação técnica e tal, por semana, né? Então é um ritmo muito parecido com o que a gente fazia. Né? E aí a gente tem, você perguntou da questão da monetização, como é que funciona. Então essa também é uma mudança drástica. O pessoal vai pagar por conteúdo? A gente vê em todos os jornais que a gente lê e tudo que essa é a grande pergunta, né? O pessoal vai pagar por conteúdo? Pois é. Então, essa é a pergunta que a gente se fazia também. E a resposta é sim. Oba, que bom. Já temos mais de 2 meses no ar, então dá para já te dizer sim, a galera vai pagar, tá? Mas aí tem algumas idiosincrasias mesmo de mudança de meio, né? Então, a primeira é primordial, que é uma coisa que eu até falei outro dia numa live, que é muito clara para quem é comunicador, né? Lembrando, eu não sou arquiteto, para meios de comunicação, um grande erro fundamental da era digital é o conteúdo gratuito. Todo mundo começou despejando seus conteúdos de forma gratuita. Então, acostumou mal as pessoas a acharem que internet é necessariamente grátis. Né? Só que o bom conteúdo não tem como ele ser grátis, porque ele precisa de alguém remunerado, bem remunerado para produzir esse conteúdo. Né? Então a gente vê hoje uma série de plataformas, uma série de sites, eu até falo de alguns muito claramente, assim, de que são muito bons, né? Então aí eu digo, mas por que então que alguém pagaria para assinar a Projeto? Né? Primeiro, a gente estabeleceu como critério primordial para essa nova fase que isso fosse realmente acessível, né? Realmente acessível. Então a gente lançou uma assinatura que o cara paga R$ 2,99 por mês, né? É o preço de uma Coca-Cola, né? Não, Coca-Cola é mais cara. Você não compra uma água, um copo d'água num bar.
por menos disso. Não, é muito barato, né? Muito acessível, realmente. É mais barato do que uma passagem de ônibus, entendeu? Então o critério é que não, realmente tem que ser muito barato para ser realmente democrático e para que não tenha aquela coisa, não, eu tô sem grana, não posso. Não é uma questão de grana, é uma questão de querer. Você quer assinar? Assina. Exato. Você não quer, entendo, ninguém é obrigado, né? Mas eu entendi que essa era uma forma da gente conseguir pulverizar esse conteúdo, que toda a classe arquitetônica pudesse ter acesso a isso, né? Então é uma assinatura que custa menos de R$36 por ano. Lembrando que a nossa assinatura anual custava R$390, o último preço de assinatura, né? 10% então, né? Pois é, menos de 10% do que custava uma assinatura da revista física, você tem hoje no digital. E aí, tá, mas por que assinar a Projeto, então? Bom, porque a Projeto tem um diferencial, e aí me entendam, né? Eu vou enaltecer outros veículos e não falar mal. Tá? Não se ofendam. Não se ofendam. Não, até porque são grandes amigos e super parceiros, tá? Então, qual é a diferença? Isso foi discutido com eles, inclusive, na época. Qual é a diferença entre o site da Projeto e o ArcDaily? A Projeto, ela tem um jornalismo. A gente pega aquilo, analisa e escreve sobre aquilo. O ArcDaily, ele publica o memorial do autor, ele publica o texto que o autor mandou. Então, ele é um repositório, ele é um diretório de bons e incríveis projetos. Eles também têm curadoria, eles também não publicam qualquer coisa, né? Outro parceiro também, nosso e tal, inclusive até passível aí da gente vir com novidades em breve, o pessoal do AEC Web, da Galeria da Arquitetura. A mesma coisa, eles também têm alguma coisa de jornalismo e tal, mas é muito mais, imagens, né? Não tem essa curadoria, não tem o jornalismo de arquitetura. Então, se você quer ter acesso à análise sobre um projeto, nós somos os únicos hoje, né? E essa análise custa uma redação, custa um jornalista, custa, né, um pessoal especializado para fazer e tal, então não é, né, não existe almoço grátis, né? Sim, não existe almoço grátis. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma querida amiga minha, incrível, que eu sempre falo dela, a Amanda Ferber, que é dona do Architecture Hunter. O Architecture Hunter nada mais é do que o maior Instagram de arquitetura do mundo. Do mundo, né? Do mundo. E é uma plataforma ali, gratuita, né? O Instagram, é um Instagram. Ela tem outros planos, mas isso eu deixo para ela contar depois. Mas, por enquanto, é uma conta de Instagram, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que lá ela tem um monte de referências, 97% são internacionais, o que é muito interessante, é até um contraponto para o nosso trabalho, que é muito baseado para o nacional, né? Mas ela também não tem a análise do projeto, também não tem o jornalismo. E aí, só finalizando, o grande diferencial para assinar projeto é você ter acesso a essa análise constante da boa arquitetura brasileira, que eu chamo, e ter acesso a esse histórico referencial que isso ninguém tem, né? Ninguém tem, nem ninguém nunca vai ter, né? Não, porque isso foi forjado ao longo de 43 anos, né? Exatamente, né? Então, e até digo assim, por exemplo, eu tenho aqui exemplares, né? Por exemplo, tem um especial do Paulo Mendes da Rocha, entrevista com o Sérgio Ferro, assim, então assim, centenário do Afonso Reidi também, então assim, são coisas muito históricas, né? E às vezes até coisas que, enfim, não tem como se produzir novamente, né? Exato, não tem como voltar. Então, na verdade, nós contamos a história da arquitetura brasileira. Fazendo uma comparação que pode parecer viagem, mas não é, com o Netflix. Netflix é um benchmark para mim, porque eles são uma plataforma de conteúdo online por assinatura mensal. Né? Quando começou a Netflix, não sei se vocês lembram, eles tinham lá um catálogo de acervo de filmes. Fala, eu quando assinei porque eu estava em busca de um filme que eu queria ver e não achava em lugar nenhum e tal, não sei o que, e tinha lá. Falei, vou assistir, daí eu vi que tinha um monte de filme que eu queria assistir de novo. Porque inédito mesmo tinha muito pouca coisa, né? Então tinha todo esse acervo e tal, só que eles também passaram a produzir conteúdo novo. Então, nós somos aí mais ou menos a mesma coisa, só que para o jornalismo escrito
ainda, por enquanto, de arquitetura, né? Legal. Que é a história, é tudo que você falou aí, né, Cazu, desse material histórico e tal. Isso não tem outra forma de acessar senão entrando no nosso acervo e, né, consultando o nosso acervo. Deixa eu aproveitar até essa questão sobre a seleção dos projetos, assim, que essa parte principalmente eu acho que é da curadoria, né? Porque você tem que fazer recebe material, faz uma seleção, conversa também provavelmente com os arquitetos, né? E depois tem todo esse processo interno dentro da própria revista, né? Uhum. Mas eu queria saber, assim, a curiosidade de como que é essa busca por matérias, digamos, né? Enfim, como é que é o contato com os arquitetos, se vocês recebem muita coisa, se vocês vão atrás, e também as entrevistas, como é que funciona esse dia a dia da busca de matérias, assim? Legal. Bom, a gente tem algumas frentes de trabalho, né? Então a gente tem o que a gente chama de varredura, que é ir atrás, né, ligar, mandar e-mail e tal, mas enfim, entrar em contato com as nossas fontes, que são os escritórios de arquitetura. E aí, o que você está fazendo? O que tem de novo? Quando é que você vai ter coisa nova para gente e tal? Porque a gente vai fazendo essa varredura constante e assim a gente vai monitorando o que está acontecendo, né? Então, tô projetando um hospital. É para quando? É para daqui 3 anos a ideia de conclusão dessa obra. Legal, a gente fica com isso no nosso radar por 3 anos para acompanhar e tal, eventualmente publicar o projeto definitivo, depois publicar a obra, né? Então a gente tem esse processo de varredura, de ficar atento ao que está acontecendo. Aí a gente tem um processo de receber muita coisa, então a gente recebe rios de sugestões, e aí é separar o joio do trigo mesmo, né? Fazer, às vezes, assim, tem muita coisa boa que a gente não publica, e vocês são arrogantes e tal, não. Não, pelo amor de Deus. Às vezes o projeto é muito bom, mas ele com perdão da expressão, ele é mais do mesmo, né? Sim. Ele é algo que já foi feito muitas vezes e que a gente já publicou muitas vezes. Então, esse projeto tem algum diferencial, seja no material, seja no programa, seja no case do cliente, sei lá, o cliente no meio da história se separou e resolveu mudar tudo. Tem que ter uma história que sirva para a arquitetura, né, para o arquiteto ler aquilo e entender aquilo como referência para a profissão dele, né? Então a gente tem esse trabalho de curadoria. Então digo aqui, sempre que eu falo isso, a redação quer me matar, mas eu faço questão de dizer isso sempre ao vivo, falar, gente, mandem, pequem pelo excesso, mandem tudo. Sabe? Mas como é que eu vou saber o que eu mando? A gente tem tanta coisa boa. Eu falei, tem tanta coisa boa, manda tudo. Manda tudo. Porque o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é escolher, o nosso trabalho é garimpar e tal, né? E aí tem uma terceira frente de trabalho, que é o do jornalismo mais puro, assim, vamos dizer, que é ir buscar e cavocar a novidade, né? Então a gente tem um belo instrumento para isso, que é o Opera Prima. Então pelos resultados do Opera Prima, você já sabe ali, esses 20, 30 caras aqui são aí provavelmente, né, possivelmente, os melhores desse ano de formatura. Então a gente sabe, a gente fica monitorando o trabalho deles, né? Então hoje você vê, por exemplo, nas páginas aí da Projeto, você vê vários escritórios, né, de cara, assim, eu lembro que até porque semana passada a gente fez uma live com ela, da Ana Juni, no Arquivão, o Enki, que é um dos sócios do Vão Arquitetura, ganhou a Opera Prima em 2014, se eu não me engano. A Camila Thyssen, do Rio Grande do Sul, ganhou a Opera Prima. A gente conversou com ela semana passada. Que legal, que legal. Com Habitar a Quarentena, né? O projeto dela, muito legal. Então, são pessoas que a gente fica acompanhando e a gente gosta muito também de trazer o que é novo. Então, como a gente tem muito contato,
E todo mundo nos procura também para dizer, pô, sabe que outro dia eu vi um cara que vocês precisam ficar de olho. A gente já anota, manda pra cá. E já fica de olho. A penúltima edição periódica da Projeto, eu fiquei muito feliz, a edição 449, foi um especial só de casas, só residenciais, né? Unifamiliares. E o que eu mais ouvi de elogios à revista, essa edição específica, foi falar, pô, que legal, cara, vocês trouxeram uma galera nova que eu nunca tinha ouvido falar, né? Por exemplo, o Lohan Trust, que é um cara lá de Manaus, né? Que é difícil para a gente acessar a arquitetura de Manaus, para todo mundo, né? Porque, claro, né? Então, pô, tinha lá um super projeto, e esse cara, essa semana, teve outros 2 projetos deles publicados por nós, né? Então, a gente vai conhecendo, sabendo, pô, tem uma galera boa ali. Então, a gente, né, essa coisa de descobrir novidades faz uma alusão também àquilo que eu falei, né? Que uma das frases que a gente mais escutou nas pesquisas qualitativas dos arquitetos foi, pô, a primeira vez que eu fui publicado por alguém foi pela Projeto. Não, e é fantástico isso, porque assim, essa questão de você, digamos, né, historicamente a gente tinha uma certa dificuldade até de conseguir, né, a produção de arquitetura, ou talvez ficava muito centralizada em determinados centros, né, pode ser Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. E hoje, como você tem uma comunicação muito mais rápida e até dinâmica nesse sentido, você tem a possibilidade de trazer uma produção, né, contemporânea e de uma maneira muito mais abrangente, né? Sim. Porque o Brasil, enfim, é uma produção enorme, né? E vocês com o foco, principalmente na arquitetura brasileira, né, cria esse cenário muito proveitoso para poder divulgar novas coisas, né? Que eu acho que isso eu acho que é uma coisa fantástica, assim, quando a gente se permite descobrir novos talentos, né? Descobrir novas coisas, né? Então, e ajuda muito na evolução de toda a arquitetura, né? Não, com certeza, Cazu. Essa evolução que você fala, até um dado que é interessante, mas ao mesmo tempo alarmante, né? Quando começou o Ópera Prima lá em 88, a gente tinha mais ou menos 70 escolas de arquitetura no país. Tivemos, acho que umas 50 participantes, algo assim. Hoje a gente tem mais de 600 escolas de arquitetura no país. Caramba. A gente tem um número de 120 mil estudantes de arquitetura hoje no país, né? Então, realmente, da mesma forma que a internet abre o leque para que a gente possa ter maior amplitude de visão, né, para publicação e tal, o mercado cresceu também, né? A gente tem muita coisa. Agora também, por outro lado, isso dificulta muito mais a escolha, porque a gente sabe que a gente tem escolas muito ruins também, né? Pelo próprio Ópera Prima, a gente vê, assim, trabalhos de conclusão de curso que a gente fala, nossa, é tão discrepante a qualidade, né, entre uma escola que está lá entre as 30 maiores e as escolas que estão menos qualificadas, a discrepância é muito, muito grande. Então, uma coisa que eu deixo claro, assim, que é importante, apesar da gente estar na internet, apesar da nossa plataforma principal hoje, a revista ser digital, ser online, ser um site de arquitetura, a gente não quer dizer que a gente vai aumentar muito a nossa produção, porque a produção de boa arquitetura não é condizente com essa amplitude, né? Essa coisa que você vê nos grandes portais aí, UOL, Terra, etc., Globo, que tem muita encheção de linguiça, porque eles têm muito espaço e precisam dar notícia, né? Precisam de notícia, precisa preencher. A gente tem esse cuidado de não precisa preencher, não. A gente publica conforme é bom. Ótimo. Para manter a própria qualidade, né, Exato. da revista, das publicações. Fundamental para nós, estratégia, assim, o nosso maior capital junto aos arquitetos é seriedade e curadoria. Seriedade porque a gente nunca, jamais vendeu uma pauta. Nunca, jamais, na história desde 77, de 43 anos, a revista fez uma matéria de arquitetura sobre, né, uma casa, uma obra, um prédio, seja lá o que for, um hospital, porque tinha interesse comercial nisso. Justamente o contrário. Não, a gente escolhe
Depois de escolhido, sim, claro, vai lá, o departamento comercial, a gente vai publicar esse hospital aqui, vai atrás dos fornecedores, Claro. a gente tem que sobreviver. E até os conteúdos de marca, que a gente faz bastante, a gente deixa muito claro, ó, isso aqui é um conteúdo ali da empresa X. Tem um logotipo enorme e tal, a gente mostra, isso aqui é conteúdo comercial. O nosso conteúdo é totalmente isento, assim, e muito sério. Mas voltando ali no papel da revista como divulgadora da arquitetura, né? Eu queria saber se nesses 20 anos que você está envolvido com a revista, tem alguma publicação, algum trabalho, alguma entrevista que você falou, pô, isso daqui eu preciso divulgar, eu preciso que todo mundo saiba que isso aqui está acontecendo no Brasil. Olha, assim de bate-pronto, assim, eu não percebo muito isso, porque no jornalismo tem o jargão do que é quente é frio, né? Para arquitetura não tem muito jornalismo quente. Nossa, isso aconteceu agora, a gente tem que publicar e tal. Aí, na verdade, fica mais no nosso noticiário, que isso, inclusive, na nova plataforma é aberto, não é nem por assinatura, né? O noticiário, aí sim, você entra em questões, né? Pô, isso aí tá acontecendo agora, a gente tem que publicar isso, né? Contar um segredo aqui terrível para vocês. A gente ficou... cuidado, ainda bem, né? Vamos ver. Teve uns bons anos em que a gente ficou ali, assim, sabendo que em algum momento Niemeyer iria falecer. Sim. E que a gente precisava estar preparado para isso, né? Então, assim, durante bastante tempo a gente teve lá uma ideia de pauta preparada para esse grande momento, né? Que seria uma efeméride, claro, lamentável e tal, mas assim, pô, a história desse cara para a arquitetura brasileira, né? Então Mas teria que sair um especial, né? A gente teria que enaltecer aquilo e tal, né? Enaltecer o trabalho dele e tal. Muito interessante que isso virou uma edição especial do centenário dele. Né? E depois a gente fez um outro tipo de especial. Né? Mas assim, esse tipo de... A gente tem que estar muito atento a esses acontecimentos, né? Então a gente tem que... Não só, obviamente, que essa coisa horrível de saber que, pô, o cara já tá idoso. Não, mas assim... não tem exatamente uma coisa assim que eu lembre e fale, nossa, aquilo me marcou muito, porque foi, né? Claro, teve, por exemplo, me lembro muito, agora, assim, né? Aquela coisa, você acorda com a notícia, o Paulo Mendes da Rocha ganhou o Pritzker. Pô, aquilo tinha que ser... Isso é notícia quente, isso tinha que ir pro ar naquele momento, naquele instante e tal. O Pritzker, todo ano pra gente é um momento... saiu o Pritzker, pronto. Gente, temos que estar no ar com isso. Em 1 hora a gente tem que estar no ar com tudo que a gente tiver sobre essa pessoa. Cara, né? Sobre esse escritório. Uma loucura. Então tem essas coisas assim. Agora, lembrando assim dessa minha trajetória, já que foi mais ou menos por aí a pergunta do Gabriel, a gente teve nesse período umas criações, e aí são edições que eu me orgulho muito de ter feito, que são edições especiais, tá? Então a gente teve, por exemplo, e foi uma criação, uma parceria, na verdade, minha com o Fernando Serapião, né? Eu trouxe essa ideia ali e desenvolvemos juntos e tal, de fazer na edição de número 300 da revista, a gente fez um apanhado que eram 300 citações, então eram 30 obras de arquitetura, 30 interiores, 30 matérias de design, 30 passagens históricas de entrevista. Essa foi uma edição muito legal. Depois, quando a gente chegou na 400, putz, e agora? A gente já fez retrospectiva, o que a gente vai fazer? Aí foi muito legal, que foi no momento que a gente estava revisitando o nosso acervo físico, de imagens, cromos, fotos históricas e tal. Então a gente fez uma edição dedicada à fotografia da arquitetura. Então a gente contou um pouco da história da projeto de 400 edições pela fotografia, e aí a gente enalteceu os fotógrafos de arquitetura e chamamos eles aí para compor um especial, cada um mandou um autorretrato, enfim, foi uma edição muito marcante. E aí talvez a resposta mais próxima do que o Gabriel perguntou
que foi uma edição que eu também me orgulho pra caramba, assim, que foi a edição dos estádios da Copa do Mundo. Por quê? Porque Você gosta de futebol? eu gosto de futebol, gosto muito. Nessa edição, eu sou corintiano e nesta edição ainda nem existia a hipótese de ter um estádio do Corinthians. A São Paulo ia ser o estádio do Morumbi, né? O projeto era do Rui Otaki, inclusive, né? O projeto de reforma, revitalização ali do Morumbi para a Copa. Mas o que eu cito dela de muito interessante é que é o seguinte: o Brasil foi aceito e vamos lá, nós somos a próxima sede, né? Isso era 2008, se eu não me engano, porque é bem antes, né? Bem antes, assim. Aí, nós temos um contato direto com os arquitetos que nenhum jornalista da Globo tinha, nem da Folha de São Paulo, nem nada. Então, a gente conseguiu ter acesso aos projetos de arquitetura dos estádios da Copa, que alguns não foram para frente, outros mudaram muito e tal, mas aquele primeiro retrato de como serão os estádios da Copa do Mundo, nós demos em primeiríssima mão. Porra, né? Que legal. Que legal. E aí a gente fez um evento de lançamento dessa edição com os arquitetos falando sobre esses projetos. E aí foi um tal que, cara, o telefone não parava de tocar da imprensa em geral, da Globo, da Folha, do SBT, da Record, do Estadão e tal. Todo mundo queria credenciamento para o evento, porque eles não tinham tido acesso àquilo ainda. Né? Que legal. Aí você falou, peraí, Globo. Peraí. Esse foi o nosso grande furo de reportagem, falando de outro jargão jornalístico. Foi um grande furo de reportagem, porque nós demos isso em primeiríssima mão, assim, isso foi muito legal. E aí todo o trabalho, assim, a capa dessa edição é muito linda, eu gosto muito do conceito da capa da edição, enfim. Aí foi uma edição que era verde e amarela, e aí tinha o anel do estádio, se eu não me engano, de Manaus, só o desenho, assim, fazendo como se fosse um 0, e aí a gente botou um 1 ali, como se fosse uma camisa 10. Foi assim, uma edição que acho que responde sua pergunta, Gabriel. Sim, legal. Super legal. Dessas curiosidades, assim, de tipo, normalmente, não sei se as entrevistas vocês mandam por e-mail agora, ou se, tipo, quando ia fazer pessoalmente, sei lá, o arquiteto não aparecia, esqueceu que tava, ou, enfim, se teve alguma história nesse sentido, assim, se você lembra, assim. Assim, de furo, geralmente não, de bolo, assim, a gente nunca tomou, porque os caras tinham medo de nunca mais ser publicados no projeto. A gente tem um bom respeito, isso é muito bom. Boa. Mas a gente preparava bem. Mas a gente tem, assim, falando de entrevistas, por exemplo, a gente teve agora uma entrevista que eu julgo histórica, porque acho que é a entrevista mais recente que a gente tem com o Jaime Lerner, né, que foi uma entrevista que saiu agora no Anuário, a gente publicou no Anuário essa entrevista, então ele dando um panorama aí das cidades e tal, então essa é uma coisa super interessante. A gente foi até lá, foi a Bianca, que é uma jornalista super conhecida, foi durante muitos anos editora da U, né, uma querida nossa, assim, a gente designou ela para ir fazer. Aí tem duas coisas que eu gostaria de citar. Nesse especial de 100 anos do Niemeyer, a gente viu que a gente não tinha nenhuma grande entrevista histórica, nada muito longo assim com ele, e a gente publicou uma entrevista que o arquiteto Fernando Brandão fez com o Niemeyer quando ele era estudante. Ele fez um trabalho e aí ele teve a possibilidade de ir lá e beber na fonte, conversar com o cara. Então a gente publicou essa entrevista feita por um então estudante de arquitetura para o Niemeyer, e ele que tirou a foto que foi publicada também. Então essa é uma história bem curiosa, bem interessante. Eu conto para vocês que eu sempre tremo na base quando eu vou fazer qualquer evento ou entrevista ou encontro com o Paulo Mendes da Rocha. Sim, imagino. Vai ser fantástico, até porque ele é surpreendente, né? Nas respostas. Então, o medo de tomar não, você tem, não é o medo de tomar, é lembrar que você vai ter que absorver a hora que você tomar uma dele. Porque você toma, né? Ele questiona, pergunta, né? Então,
do jeito dele, genial de ser, assim. Isso é Sim. sempre muito legal. Eu sou curador do Fórum de Arquitetura da Expo Revestir, e aí tem lá aquela sala pequena, né, com 1.200 pessoas, e aí você tá lá, eu tava lá com Paulo Mendes e Toyo Ito, e fazendo um debate, e, putz, assim, dá pra soar meio frio, assim, porque o Paulo é sempre surpreendente. Para o bem, tá? Ele sempre traz uma coisa que você fala, meu, isso não estava na pauta, mas que maravilhoso e tal. Então é sempre surpreendente, assim, falar com o Paulo. Que são histórias assim, é isso, né? História da arquitetura brasileira, assim, então, e ouvir todas essas histórias e causas, né? Uma coisa que a gente tenta fazer, assim, aqui, é tentar fazer um pouco desse resgate, né? Do contexto também, às vezes contar histórias de vida, biografias, né? Tudo que no fundo também influenciam a formação do próprio arquiteto como pessoa e como profissional, né? Uhum. Então acho que são sempre curiosidades interessantes e na entrevista acho que essas coisas também vão surgindo, né? Porque não é só o projeto que ele tá ali, né? Tá apresentando ideias, visão de mundo, né? Acho que são coisas bem positivas, assim, né? É muito legal nesse processo de entrevistas e dessa proximidade que a gente tem, porque assim, a entrevista também não é só quando você está entrevistando o cara para publicar uma entrevista, né? Uhum. A gente entrevista os arquitetos a cada matéria que a gente publica, a gente vai lá e entrevista o cara para entender, tirar dúvidas sobre o projeto, sobre o memorial, sobre o texto que ele mandou, né? Buscar algum extra, né? Extrair dele alguma coisa que tenha passado desapercebido e tal. Então, são histórias, assim, são sempre histórias bem, bem gostosas, assim. A gente é muito, muito feliz nesse trabalho aí de ter contato com os caras, porque as histórias são sempre muito incríveis. Fernando, hoje vocês estão em home office, eu acho, aí, né? Sim. Mas eu vi que o endereço da revista é Rua General Jardim 482. Isso. Que é o mesmo endereço do escritório MMBB. Isso, nosso vizinho de porta. Vizinho de porta, né? Eu vi que é o conjunto 141, outro 142. Isso. E é numa rua onde tem diversos outros escritórios de arquitetura, como a UNA Arquitetos, o Nietzsche Arquitetos. E... quem que chegou antes lá? Você ou a revista ou os escritórios? Bom, antes de mim foi a revista, porque eu entrei em 99 e a revista tá lá, acho que desde 96, se eu não me engano, 95. Então, eu cheguei um pouco depois. Essa é uma curiosidade interessante. Hoje, a General Jardim é como você tem aqui em São Paulo a Rua das Noivas, né? A Santa Efigênia, só que é a Rua dos Arquitetos. É, né? A a maior densidade de escritórios de arquitetura Não, no Brasil. É uma loucura. Eu brinco assim que eu, como veículo, e como os arquitetos têm interesse, né, na gente, quero te mostrar meu trabalho novo para ver se vocês publicam. Eu brinco que para descer pro almoço, assim, eu tenho que botar um disfarce, assim. Ó o Fernando ali, ó o Fernando. Eu sento na mesa, abaixo a cabeça, assim, não olho pro lado, assim, porque se eu levantar a cabeça, alguém vai falar, ô, Fernando, chega aí, quero te mostrar. Já vem com o celular na mão, assim, mostrando a imagem. Ó, esse projeto aqui e tal. Brincadeira, porque a gente é ali é uma comunidade mesmo, assim, muito legal. Na General Jardim, respondendo a sua pergunta, a arquitetura chegou lá antes da gente, tá? Porque é o prédio do IAB, né? Fica na General Jardim. Né? O prédio do IAB fica na General Jardim. Entendi. Por consequência, o escritório do Paulo Mendes da Rocha é na General Jardim há muitos e muitos anos, né? Nesse processo, a gente também está muito próximo ao Mackenzie, né? Que é uma escola importante de arquitetura também. Hoje, aí tem, sei lá, acho que 10 anos já, não sei, tem a Escola da Cidade, que se estabeleceu também ali na General Jardim, né? Nós não fomos os primeiros, mas assim, nós fomos um dos primeiros, diria que a gente foi um dos 10, 15 primeiros a se estabelecer lá nesse ramo de arquitetura. Eu lembro que talvez há uns 10 anos, na Veja em São Paulo, aqui na revista, saiu uma menção sobre isso. É a Rua dos Arquitetos e tal, e aí tinha lá aquele infográfico, né, com a rua e os numerinhos 1, 2, 3 e tal, disse, aqui é o IAB, aqui é o Paulo Mendes, aqui é o não sei o quê, e tinha lá, aqui é a revista Projeto, né?
curiosidade, é o nosso quarto endereço na mesma rua, Olha. nessa história. A gente já teve em 3 prédios diferentes, e agora que a gente virou vizinho de porta ali do MMBB, a gente era no 10º andar, e aí com reduções e tal, a gente não precisava mais de um andar inteiro, que era o que tinha, né, antigamente e tal, a gente tinha um andar inteiro, a gente foi para um outro conjunto menor no mesmo prédio. Então, quarto endereço na mesma rua. Hoje, a gente estima mais ou menos uns 40, 45 escritórios de arquitetura só na rua. Nossa. Cara. Se a gente falar do bairro, da redondeza, vai para uns 70, mais ou menos, né? Brasil Arquitetura está lá perto e não está na General Jardim. O MM18 está lá perto e não está na General Jardim. Acabou de se mudar para lá o Pitar Arquitetura, que foi pro Terraço Itália, que é ali do ladinho e tal. Então, Sim. tem essa densidade mesmo. Ali você tropeça em arquiteto. Você anda na rua, você tropeça em arquiteto. O arquiteto que está procurando emprego ou o estudante que está procurando estágio sabe onde ir, né? Pode ficar na esquina com uma pasta de currículos, assim, falando, ó, Portfólio. precisa de estagiário, fale comigo, né? Aquela camiseta, assim, tipo... Compro ouro. Compro ouro, precisa de estagiário, fale comigo. Até interessante, agora lembrei de uma coisa, a gente precisava fazer um vídeo para o Urban 21, que é um outro concurso nosso, um desafio universitário de urbanismo e tal, que a gente promove, e aí tinha que fazer os vídeos de divulgação disso e tal, e aí, bom, para arquitetura tá moleza, é só descer no térreo. Desce aqui no térreo que em 5 minutos, eu falando isso pro produtor do vídeo, que não é arquiteto, que não é nada, pô, mas como é que a gente vai conseguir esses caras? Eu falei, não, Fácil. arquiteto tá tranquilo aqui, que a gente pega aqui na rua, vai passar meia dúzia em 10 minutos. Mas aí a gente tinha que falar também com pessoas não arquitetas. Então aí inverteu a coisa, porque daí a gente subiu lá na Maria Antônia para dar um outro visual, né, para não parecer que a gente estava no mesmo lugar. E aí, numa esquina, justamente, parava as pessoas e a pergunta era: você é arquiteto? Antes de qualquer coisa. Não, porque a gente não quer arquiteto, então era o contrário, né? Genial. E até acho que uma coisa, falando de não arquitetos, né, que a gente é só até pra você contar um pouco também como é que foi esse teu ingresso, né, assim, você começou ali, Eita. enfim, aí você entrou na revista e tudo, mas também imagino que para você também começou a ser fascinante estar nesse meio da arquitetura, conhecer as obras, né, entrar em contato com os arquitetos também, assim, acho que seria interessante contar um pouco como é que você mergulhou nesse universo, assim, né. Tá, legal. Uma história meio inédita aí, porque eu sempre conto o porquê, mas como, mas não o porquê. Bom, todo mundo sabe, na verdade, que tem uma história familiar aí por trás, né? Eu já disse, né? Meu tio estudou arquitetura e trabalhou no projeto com o Vicente desde o número 1. Meu pai é jornalista e trabalhou também junto com o Vicente no começo da revista, depois saiu, depois voltou. Meu pai é quem trouxe o projeto para a editora, né? Então tem uma história aí de sucessão, né? Mas por quê, né? Por que arquitetura? Na verdade, aí era o que tinha naquele momento. Eu era músico, trabalhava, né, ainda trabalhava com música, vivia de música, tinha lá um bom caminho aí musical para seguir. E aí, só que aí a gente teve um problema na banda, tinha uma banda, enfim, tal, disco lançado, etc. E aí o baterista teve um problema de saúde, ele ia ficar 6 meses afastado. E aí a gente estava há muito tempo, a gente estava 1 ano e meio fazendo uma turnê e tal, pelo sul do Brasil e tal. Tocamos bastante em Curitiba, aliás. Olha só. Qual que era a banda? Lá nos anos 90. Eu não posso falar, senão o pessoal vai encontrar aí, vai Isso, a começar a gente quer fazer encontrar. meme. É isso que a gente quer saber. Não, a banda chamava Mescaleiros. Mescaleiros tocava o quê? Mescaleiros. Tocava rock, Bom. um rock nada pesado, um rock dançante, a gente Legal. chamava. Um rock meio funkeado e tal. E aí, o que aconteceu? A gente decidiu falar, não, vamos parar um tempo, porque a gente tá cansado e tal, vamos dar um tempo, e depois a gente retoma, né? E aí, como é que você vive?
né? Pois E é. aí eu fui lá e bati lá na porta da editora para saber se tinha algum esquema, alguma coisa que eu pudesse fazer para tirar algum, né? E aí foi assim que eu entrei nesse universo, né? Uma coisa boa dessa história é que eu vivi todas as pontas de uma editora especializada em arquitetura ou não, né? Isso é legal. A Sim, minha sim. primeira coisa que eu fiz foi vender assinatura numa mesinha, numa banquinha montada na USP. Olha só. Né? Então, essa foi a minha primeira coisa que eu fiz na minha história com a revista Projeto, foi vender assinatura da revista Projeto na USP. Aí depois me chamaram para uma feira. Ah, vai ter um evento ali no AMB, você não quer fazer? Ah, vai ter a Bienal de Arquitetura, você não quer fazer e tal. Então, isso em 1999. Já em 2000, a gente tava... O negócio lá do baterista, que era de 3 a 4 meses, que tinha virado 6, virou 1 ano, ele estava com problema no Baterista. ombro. O cara estava com problema no ombro. Putz. É. E operou o ombro. Como é que vai tocar, né? Então, aí isso foi que... Sei que a banda meio que degringolou, cada um tinha arranjado a sua forma de conseguir dinheiro, Já né? era. Uns com carreira solo, outros com tal, então vamos embora. E aí, na verdade, eu efetivei um emprego mesmo na Projeto em 2000, né? No ano 2000. E aí, isso que eu falei, aí departamento de assinaturas, departamento de marketing, departamento comercial, redação, aí foi passando por todo esse processo. Eu me formei em 2001, né, em publicidade, depois eu completei em 2003 o jornalismo, então aí, enfim, aí foi um caminho natural, na verdade. Só que aí, falando, claro que se não tivesse gosto por isso, não teria ficado, né? Sim. Eu Pois é. acho fascinante a arquitetura, acho fascinante o ideal, né, o conceito, o propósito de arquitetura. Até ontem estava vendo uma live do Fernando Forte ali do FGMF com a Lu Fígaro, que são 2 queridos, um casal querido meu, Sim, e eles sim. estavam falando sobre o propósito, né, na arquitetura. Então, o propósito da arquitetura, né, de servir à sociedade, né, do urbanismo, de servir à formação das cidades e tal, isso me chama muito, assim, a atenção. Então, eu gosto muito disso, eu aprecio muito, sou um grande admirador. Então, aí foi fácil, né, continuar falando sobre isso, continuar falando sobre esse assunto. Legal, legal. Fernando, então, assim, dessa questão, acho que do anuário, né, que é a edição impressa também, né, que traz, enfim, os melhores exemplos aí da arquitetura no último ano, né, principalmente. Na verdade, lá no site você também disponibiliza ela para venda, né? Sim, então, sim. Quem quiser acessar todo o site lá, que é revistaprojeto.com.br, isso, né? Isso, a gente tem uma loja online, tem algumas edições, as que estão disponíveis ainda, né, porque as edições se esgotam, né, então a gente tem as edições que ainda estão disponíveis lá na nossa loja. Você entra como o Cazu falou, no revistaprojeto.com.br, entra na loja, no link da loja, e tem lá à venda o anuário e outras edições também. Tem um livro interessante ali que está à venda essa semana também. Então, vocês podem entrar lá para comprar. Legal. E daí também, quem quiser fazer assinatura, né, também tem um link ali super fácil ali, que nem o Fernando falou, é R$2,99, né? Então, é super barato, assim, e eu acho que, enfim, é isso que a gente comentou durante todo o episódio, que é um acesso de um conteúdo de extrema qualidade e com uma importância histórica enorme, né? Então, para quem faz as pesquisas, tanto para a faculdade quanto profissionalmente também, então é uma coisa super importante. Fernando, e até uma coisa que a gente sempre procura fazer com os nossos ouvintes é poder trazer algum material, algum sorteio e tal, né? Então, eu queria saber se a gente consegue, de repente, fazer um sorteio desse anuário e de acessos também para o site, né? O que você acha que a gente pode fazer aí? Tá, legal, vamos lá. Bom, isso que o Cazu falou, acho que eu só quero reforçar, né, a nossa ideia de vender isso de forma tão barata, né, R$2,99 por mês, precisa também de uma adesão grande da classe arquitetônica, né?
Porque senão você faz as contas aí e fala, pô, como é que os caras vão sobreviver? Como é que eles vão pagar esse conteúdo todo aí? Não, mas assim, a ideia é que a gente tenha, que cada um tenha a sua própria assinatura, né? Então, que os escritórios de arquitetura com 50 pessoas, cada um tenha a sua, né? Então, essa que é a ideia da gente vender tão baratinho. Então, para não ficar uma coisa também, pô, o cara tá sorteando um acesso lá de R$ 2,99, vamos combinar o seguinte, vamos fazer um acesso anual, tá? Um cupom aí específico para o sorteado receber durante um ano, acessar, né, durante um ano a plataforma online e receber um anuário na sua casa. Olha aí, como então, o papo tá muito legal, isso, um kit. Isso. Como o papo tá muito bom, vocês são queridos e a gente também é fã do Arquipapo, eu vou fazer três sorteios, então a gente pode sortear 3 pacotes desse. Olá, anuário galera. mais um ano de acesso. Fantástico. Que genial, genial. E aí Então a gente faz um acordo também. Quem não for sorteado, por favor, vai lá e assina. Isso aí. Não, tem que fazer, porque é muito barato e acessível, né? E que nem, acho que também para cada um que assina, você tem direito a acessar em diferentes dispositivos, então você pode acessar no teu computador, no celular, né? Acho que no tablet também. São então, 3 fica bem dispositivos por assinatura, né? Então, eu, por exemplo, tenho no meu tablet, no meu celular e no meu computador desktop, é a mesma assinatura, os mesmos R$ 2,99. Olha aí, galera. Então, vão lá e assinem. Então vamos sortear 3. A gente vai fazer um post lá no Instagram, então, e daí a gente coloca as regras lá pra galera seguir. Fiquem ligados. Logo depois que sair esse episódio, a gente faz as regras lá e depois, durante o sorteio, a gente faz uma live também para divulgar e celebrar esse momento aí. Legal. Muito bom. Isso aí? Então, Isso aí. Queria agradecer vocês, queria agradecer pelo convite, agradecer aí a parceria, muito legal, muito bacana a gente estar participando aí do Arquipapo e ter o Arquipapo também ali na projeto, enfim, muito legal essa aproximação. Então quero agradecer aí Cazu, Renata, Gabriel, por esse bate-papo que foi muito agradável. Eu gosto do nome porque é bem isso mesmo, né? Um bate-papo, quando a gente vê já foi aí, ó, um tempão, um tempão de bate-papo. Se deixasse, se tivesse uma mesinha de ferro e uma cerveja, então então agradecer muito vocês aí e parabenizá-los também pela iniciativa e pela resiliência aí de manter, porque é muito importante para a classe arquitetônica, né? Uma coisa que a gente falou hoje, que é a importância dos veículos, a importância de existir essa documentação sobre o que acontece na arquitetura. Então, hoje vocês fazem parte disso também, né, com o Arquipapo. Então, queria parabenizá-los também. Obrigada. Nossa, valeu, muito obrigado, Fernando, e obrigado mesmo por você ter aceitado o convite, assim, pra gente foi uma honra muito grande, assim, acho que é isso que eu comentei no começo, assim, que a Revista Projeto faz parte da nossa formação, né, das nossas referências, a gente utiliza hoje, né, inclusive eu falei que eu tenho exemplares aqui, mas também agora a gente faz a pesquisa no próprio site, então, assim, ajuda muito a gente a trazer referências, né, a trazer conhecimento e realmente um conhecimento de qualidade, né, para todo mundo que gosta e ama a arquitetura, né. É isso aí, valeu, gente. Então é isso? Isso aí, galera. Então valeu. Um abraço, falou! Tchau, tchau. Bom, então, como prometido, vamos explicar aqui como é que vão ser os sorteios da promoção aí que a gente comentou. Só para lembrar, vai ser um sorteio de 3 kits, tá? Cada kit tem 1 ano de assinatura na Revista Projeto, mais um anuário, que é um catálogo aí acho que são 50 obras que a Revista Projeto publicou e selecionou. Legal. Então é um catatal de obra fantástico. Vão ser 3 kits. O primeiro kit a gente vai sortear para os nossos assinantes do PicPay. Claro. E tem mais 2 kits que a gente vai sortear lá para o Instagram. E como é que vai ser essas regras, então? É o seguinte, para você participar, você vai ter que fazer um stories bacaninha ali com a gente, né? Publicar no seu stories ali e marcar a gente e a Revista Projeto no stories. Beleza. Então tá, então marca @Arquipapo e @Revista Projeto. Isso mesmo. Para quem tá ouvindo isso aí no futuro, né, só para saber. Sim, dá para participar até às 18 horas do dia 4 de agosto de 2020. E aí depois a gente vai fazer uma live para fazer esse sorteio.
pra fazer esse sorteio aí ao vivo. Então é isso, boa sorte a todos, então. Que vença o melhor. Então, vamos agradecer aos nossos apoiadores lá do PicPay? Sim. Vamos lá! Primeiro, vocês são maravilhosos. Então, lá. Um abraço, então, aqui, ó, pro Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Damori, Silvia Tieme, Augusto Alvarenga, Cíntia Cassaro, Nicolas Fleischmann, Marcelo Henrique, Lauren Baldinazzi, Nathalie Ayala, Pedro Braga, Ana Caroline Gonçalves, Isabel Vancer, Amélia Saqui, Leandro Dias, Charion de Souza, Alberto Valadares, Maiara Barbosa, Leonardo Castilho, Thiago Costa, Bruna Serrone, Luiz Alfenas, Raíssa Holanda, Fernanda Ruza, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marcone Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, João Alves, Nélio Santos, Elder Maquiche, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnoras, Francis Ivamura, Alfredo Andreasa e Marina Potenciano. Obrigado, galera. Obrigada mesmo. E-mail. Vamos lá. Então, algumas pessoas entraram em contato conosco nessa quinzena e a gente selecionou alguns para compartilhar com vocês. Então, o Rodrigo Pauli mandou pra gente lá. Olá, meu nome é Rodrigo e sou de Vitória, no Espírito Santo. Além disto, é acadêmico de arquitetura e urbanismo entrando no 10º período. Conheci o Arquipapo no início do ano, como ouvinte intruso do bate-papo alheio no ponto de ônibus. Como é que é? Ele tava de espião na conversa do outro, assim? Caramba. Daí resolvi dar uma chance. Escutei todos os 105 episódios nesses 6 meses. Caraca, Porra, cara. Que fantástico. maratona, hein? E agora zerei e resolvi dar as 5 estrelas e salientar alguns elogios. Como o formato descontraído incentiva os músicos autorais da região, o convite assertivo de convidados, a persistência nesse projeto e a variedade de temas. Por fim, fica a minha admiração em, ao invés de um dia nos reunirmos numa mesa redonda, que tal uma prancheta quadrada? Para dar uma brecha. Abraço a todos e principalmente ao Davi. Ganhou olha o só. coração da mamãe. Exatamente. Obrigada, um abração. Obrigada mesmo por acompanhar a gente, por ter maratonado e que bom que a gente pôde preencher, né, um pouco desse isolamento social aí. Isso aí. Que legal, né? E obrigado pelos 5 estrelas no iTunes lá. Valeu mesmo. Tem uma mensagem aqui também, ó, do Luiz Paulo Klein. Ele escreveu lá no YouTube. Nossa, olha só. Estamos acostumando ainda com essa. Coisa nova, comentário novo lá. Ele escreveu no episódio de Hortas Urbanas. Ele escreveu o seguinte: assunto interessante e muito abrangente do que possamos, e muito mais abrangente do que possamos imaginar. Flerta com a expansão urbana, crescimento populacional e desafios da alimentação, além, é claro, da sustentabilidade. Tem um projeto de uma horta comunitária que estou desenvolvendo para uma praça aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. Pô, que legal. E uma das exigências do projeto é uma horta, que no caso está sendo planejada como uma horta vertical, acima de uma laje impermeabilizada para restringir/controlar o acesso para ter zelo pela segurança alimentar. Olha só, interessante. Porra, Então, interessantíssimo, cara. Tá fazendo esse projeto mesmo, botando na prática, né, cara? Essa parte de horta urbana, assim. Pô, sensacional. Né? Mandar pra gente isso aí, pra gente ver depois. Luiz, manda umas fotos aí depois, ficamos curiosos. No iTunes, a Má Germano escreveu o seguinte: adoro ouvir esse podcast. Falam do universo da arquitetura de maneira divertida e sempre trazendo informações e discussões relevantes. O Anderson Fly também escreveu lá no iTunes: sou formado em administração. Tenho Nossa. olha lá, tenho uma marmoraria em Sobral e faço faculdade de arquitetura. Estou maratonando esse podcast. Fantástico. Legal, galera, esses testemunhos, né, no iTunes ou no outro aplicativo, assim, incentivam a galera que não conhece a gente a nos acompanhar. Ouvir, Valeu, né? Muito obrigado. Valeu mesmo. E incentiva a gente a continuar esse projeto também, né? Também. Adoramos quando recebemos mensagens, e-mails e tudo mais. Isso aí. Beleza? Beleza. Beleza, galera? Como que fala com o Arquipapo, pessoal? Pode mandar direct no Instagram, pode marcar a gente no Stories, escrever nas nossas publicações. Nós estamos também no Facebook. No Facebook a gente tem um grupo fechado lá que dá pra participar, pra divulgar material, pra gente conversar um pouquinho. E temos nosso e-mail, para que se você quiser mandar direto, que é o contato@arquipapo.com.br. E pra quem quiser contribuir com o Arquipapo, é só entrar lá no plano do PicPay. Isso aí, galera. Maravilha. Um abraço e até daqui a 15 dias. No dia de Natal é todo mundo saindo pra curtir umas férias. Deixa eu ver. A Renata sumiu pra vocês aí, só uma questão técnica aí? Né? Eu voltei. Só que eu não estou escutando o Kazu. Vamos fazer um telefone sem fio. Obrigada. Ele tá falando mal de você, Renata. Tem que contar. Neste lugar Eu não queria falar, Renata. É o Gabriel que tava falando mal de você. sempre uma história de